começamos a gravar. Estamos aqui com o Thiago Alexandre, mestrando do IMUSP. Quero agradecer ao Thiago por fazer mais essa apresentação. Hoje ele vai apresentar a terceira parte do Yoga Homotópico de Grothendieck. E ficamos muito felizes com mais essa parte, Thiago. Quando você puder começar, você fica à vontade, tá bom? Bom, obrigado, Ana. Vou começar já, então. Na última vez eu lembro que eu introduzi a axiomática dos localizadores fundamentais e comentei que sobre a questão do localizador fundamental minimal, né, na categoria das categorias pequenas, corresponder à classe das infinito equivalências, né, ou seja, a classe das flechas de modo que quando você localizar a categoria das categorias pequenas por essas flechas, você obtenha uma categoria equivalente à categoria dos tipos de homotopia, né, categoria Roth. Então agora eu queria ir num itinerário, assim, para que esboçasse, né, a demonstração, né, e pelo menos tentasse explicar de uma forma clara por que o localizador fundamental minimal, de fato, é a classe das infinitas equivalências, né. Então eu fiz esse roteiro aqui. Então eu vou acabar apresentando primeiro uma parte sobre os derivadores, assim, muito rápido, depois sobre categorias teste, depois sobre funtores testes, e depois sobre a prova, né, do Ciesinsky, de que, de fato, o localizador fundamental minimal é a classe das infinitas equivalências. Eu coloquei esse tópico 5 aqui, caracterização universal dos tipos de homotopia, ou infinito grupóide, mas eu acabei mostrando esse tópico 5 em 1, né, na primeira parte de derivadores, então só vai até o 4 aqui mesmo. Então agora eu vou tentar seguir esse itinerário de modo mais rígido, assim, né, e conseguir, em ordem, com o propósito de estabelecer essa prova, né. Tá. Então, primeiro eu vou falar um pouco de derivadores, assim, porque na teoria dos derivadores a gente já tem uma caracterização, né, supondo que a gente já saiba que essa conjectura, né, que ela é o caso, né, que que o localizador fundamental minimal corresponde com as infinito equivalências, a gente já consegue uma caracterização universal muito profunda, na verdade, para a categoria dos tipos de homotopia. E é o que eu vou pretender falar agora, assim, tentar falar meio rápido. Então, primeiro, uma motivação para os derivadores, né, é que a gente já viu que, por exemplo, que existem vários modelizadores, né, que são pares da forma MW, onde W é uma classe de flechas em M, né, M sendo uma categoria aqui localmente pequena, tais que a localização equivale à categoria dos tipos de homotopia, né. E, portanto, isso significa que a categoria dos tipos de homotopia ela não depende, entre aspas, né, aqui essencialmente da apresentação via MW. A gente pode pensar nesse par mais ou menos como geradores e relações, assim, né, da teoria da homotopia. Então, mas se a gente ficasse pensando a teoria da homotopia só via geradores e relações, isso seria análogo a gente fazer teoria de grupo só pensando em geradores e relações, ou fazer teoria dos topos só pensando em sítios, por exemplo, né, em feixes sobre sítios. Então, da mesma forma que um mesmo topos, ele pode ter várias apresentações via sítios, né? Você pode ter vários sítios que são Morita equivalentes, né? Eles têm o mesmo topos, né? A categoria de feixes dá o mesmo topos. Você teria várias... e o topos não depende de nenhum deles, né? Nesse sentido. Ele é algo em si mesmo aqui. Então, a teoria dos derivadores, ela tenta, em primeiro lugar, né, com essa motivação, tentar fazer uma teoria da homotopia que não dependa de apresentações dessa forma. Nem
mesmo via categoria de modelos de Quillen, tá? Essa é a ideia que é a ideia tanto do Heller, do Alex Heller, quanto do Grothendieck, tá? E então essa é a ideia de você fazer um derivador, ele vai fornecer para a gente a forma da homotopia. Essa é um pouco a ideia, tá? A forma teórica, assim, da homotopia. Não a apresentação, mas a forma. E a gente vai poder pensar em cada derivador como uma teoria da homotopia em si mesmo, assim, uma teoria própria, né? Um caso de teoria de homotopia. Como é a forma que o Heller chamava, né? O que o Grothendieck chama de derivador, o Alex Heller chamava de uma teoria da homotopia. Ele definia assim, uma teoria da homotopia. Então, essa é uma grande vantagem, assim, né, dos derivadores, que você pode pensar nos axiomas de derivadores, que eu vou falar mais para frente, como se fossem análogos aos axiomas de Giraud para um topos, assim, ou até mesmo os axiomas de topos elementar, né, caso. Então, então essa é a mudança de uma apresentação até o Quillen, né, que usa a categoria de modelos, localizadores, e uma mudança e uma apresentação da teoria da homotopia livre de uma apresentação, uma teoria da homotopia pura, no certo sentido. Né? Então, só relembrando aqui, né, por exemplo, no lugar de pensar na teoria da homotopia simplicial, ou na teoria da homotopia dos complexos CW, teoria da homotopia dos espaços topológicos, a gente tira o D alguma coisa e fica só com teoria da homotopia. Essa é um pouco a ideia que está por trás da teoria dos derivadores, assim. Então, você estuda a teoria da homotopia em si, livre de qualquer D alguma coisa, né? Então, até mesmo D categoria de modelos, né? Tipo, é a teoria da homotopia que você estuda. Bem, dada essa ideia geral aqui, eu acho que posso até pular um pouco as outras motivações. Opa. Eu só queria falar de mais uma, que é um pouco a motivação original, que essa é uma motivação que também é do Grothendieck, mas que aparece num artigo num outro artigo fundador, né? São, na verdade, 3 artigos fundadores da teoria dos derivadores. Um é do Alex Heller, que é o Homotop Theories. Aí você tem um manuscrito do Grothendieck, que não é um artigo, né, mas é um manuscrito, que é o Le Derivateur. E você tem o artigo do Bernhard Keller, que é sobre categorias derivadas, eu não lembro exatamente o nome, mas acho que é sobre a questão das propriedades da falta da propriedade universal, né? Que é essa falta aqui, assim, se você pega uma categoria A abeliana, você pode construir a categoria derivada, né, de A. Você pode derivar A. E a gente sempre sabe que a categoria derivada é uma categoria triangulada, né? Você pode ter decorações aqui, né? Considerar apenas complexos, fazer a categoria derivada apenas dos complexos positivos, ou limitados, ou negativos, tal, mas isso não é o ponto, mas a questão é que o que acontece é que, em geral, a DA, ela não é a categoria triangulada universal de A, né? Ou seja, tudo bem, você tem um funtor de localização, né? Tipo, na verdade, a composta, né? Que inclui o A na categoria dos complexos de A e depois localiza para a categoria derivada. Então, isso dá um funtor da categoria abeliana A para a categoria triangulada DA. Mas ele não é universal, assim, não, dado uma outra categoria triangulada em um funtor de A para essa segunda categoria triangulada, você não tem ele não se fatora de uma única forma por DA, né? Então você tem uma falta de, isso está relacionado a um certo mau comportamento, assim, dessas categorias localizadas, né? E devido a isso, uma forma de resolver esse problema é também indo para os derivadores, né? No caso dos derivadores, essa propriedade universal, ela se realiza, ela vai estar disponível, na verdade. Então, uma questão que, na verdade, sempre acontece também é que quando você faz a localização, em geral, a categoria não tem colimites, né? E limites, assim. Mesmo se a categoria de partida tem.
Então, uma primeira ideia de resolver isso, né, seria você considerar, definir a noção de limite homotópico e colimite homotópico, né? Então, lembrando que se você tem um localizador, a gente pode definir para cada categoria pequena aí, o WI, que são as flechas, né, na categoria dos funtores de I para C, que pertencem a W pontualmente, né? Então, tais que f de Izinho pertence a W para todo objeto Izinho em I. Seriam a classe das equivalências fracas pontuais aqui, na categoria de funtores de I para C, né? Dos diagramas, né? De I em C. Bem, é fácil verificar que o funtor diagrama constante, que vai de C para a categoria dos I diagramas em C, ele preserva equivalências fracas, né? Então, pela propriedade universal da localização, ele vai se fatorar de uma única forma aqui embaixo. Então, a gente pode pensar que poderia, inspirado, né, na definição de limite e colimite, lembrando que a categoria C, ela admite, por exemplo, colimites do tipo I, quando esse funtor tem o adjunto à esquerda, né? E ela admite limites quando esse funtor tem o funtor constante tem o adjunto à direita, né? O adjunto à esquerda é justamente o colimite, né? O funtor colimite, e o adjunto à direita é o funtor limite, né? Então, inspirado nessa ideia, você pode enunciar a noção de colimite homotópico, no caso, né? No nível da localização, né? A gente pode dizer que o localizador CW, ou que a categoria homotópica mesmo, W a menos 1 de C, ela admite limites, ou, respectivamente, colimites homotópicos do tipo I, se esse funtor constante traço aqui, né, admite um adjunto à direita, ou, respectivamente, à esquerda, né? Então, a gente denota assim o rolim, né, de limite homotópico do tipo I, o adjunto à direita do funtor constante, e assim o colimite homotópico do tipo I, né? Agora, uma questão assim, que mesmo se a categoria, só uma observação aqui, mesmo se a sua categoria for, por exemplo, co-completa, né, ou ter os colimites do tipo I, em geral, quando você localiza aqui, né, o colimite homotópico, você sempre tem uma flecha canônica que a gente deriva por propriedades de adjunção, que vai do colimite homotópico, né, do diagrama, né, considerando a projeção aqui na categoria localizada, você sempre tem uma flecha canônica que vai do colimite homotópico desse diagrama para o colimite desse diagrama. Mas essa flecha não precisa ser um isomorfismo, né? Então, quando isso acontece, a gente tem uma condição de regularidade, isso é muito importante. Enfim, eu vou também falar um pouco disso mais para frente, mas é uma condição bem importante, na verdade. Ou seja, o colimite homotópico, ele não é exatamente o colimite. Parece que, eu não sei direito isso, assim, nunca entendi porquê, mas parece que, inclusive, isso é uma das explicações, essa questão do colimite homotópico, quando a gente reescreve as coisas de cohomologia nessa linguagem, fica bem claro algumas questões, assim, sabe? Do tipo, por exemplo, a fórmula de Knauf em cohomologia, ela deveria, na verdade, simplesmente levar produtos em produtos, né? Tipo, produto espaço topológico para os produtos de cohomologia, o que não acontece. Você tem aqueles fatores de correção, né? Dado, acho que pelo Tor ou pelo Ext, né? Pelos fatores. Essa correção ela acontece justamente por causa que você não tem você está calculando o limite homotópico ou o colimite homotópico desse. Então você está calculando tipo o produto homotópico, não o produto normal, né? Então tem essa questão também. Outra coisa é a sequência longa de Maia-Vietores, né? Então, se você cobre um espaço topológico com dois abertos, né? Você tem um diagrama que, né, que você tem a interseção dos abertos, né? E você tem um quadrado, né? Que você pode pensar nele como você tem a inclusão de um aberto, digamos, você tem dois abertos U e V, você tem a inclusão de U inter V em U, a inclusão de U inter V em V, né?
e você tem a inclusão desses U e V em X, né? Então, e esse quadrado, o X ele é o colimite, na verdade, desse diagrama que é um cone, assim, né? Que tem o U inter V, indo em U e descendo em V, né? E, assim, o que deveria se esperar é que a homologia, por exemplo, comutasse com esse colimite, né? Ou seja, como está com esse colimite, ela reflete genuinamente a propriedade geométrica que você cobriu o espaço com dois abertos, né? Mas isso também não acontece. Né? O que você tem é a sequência longa de Mayer-Vetores, que é uma espécie de correção dessa falta de comutatividade. Isso também está relacionado porque você está calculando, mas com colimite homotópico comuta. Esse é o que eu queria dizer, assim, na verdade. Não comuta com colimite, mas o colimite homotópico comuta. A fórmula de Kinef é a mesma coisa. O produto homotópico você tem a comutatividade. Mas o problema é que, como esses colimites homotópicos, limites homotópicos, nem sempre eles batem, você tem que ter uma regularidade, é daí que aparecem esses fatores de correção, na verdade, né? Então, isso foi um comentário muito hand-waving, assim, né? Mas é só para dar uma ideia, assim, de como que isso está relacionado com certas coisas de topologia algébrica e tal. E, bem, enfim, podemos... Então, um outro exemplo, né, que a gente pode considerar, que também serve de motivação para teoria dos derivadores, é o caso mais simples, que você considera uma categoria C como um dois-funtor, dessa forma, que vai das categorias pequenas para categorias localmente pequenas aqui. Né? Então, para cada funtor U de E para J, você associa o U estrela em cima é a imagem inversa de U, né? Então, a imagem inversa de F você simplesmente compõe, né? Com F bola U aqui. Isso vai dar um dois funtor, né? Se você tem uma 2 flecha, né? Uma transformação natural de U para V, você tem na direção oposta também uma transformação natural canônica aqui que a gente consegue montar, que é o alfa estrela, né? Em cima. Então, só lembrando que a gente diz que C admite extensões de K à direita, ou, respectivamente, extensões de K à esquerda, se para toda flecha Uzinho de I para J de cat, né, a imagem inversa, né, definida pelo 2 funtor de C, ela admite um adjunto à direita, né, ou, respectivamente, à esquerda, que geralmente eu denoto, né, geralmente se denota com U estrela embaixo e U exclamação, né. Então, U exclamação é o adjunto à esquerda da imagem inversa, que é a extensão de Khan à esquerda. E o estrela embaixo é o adjunto à direita, que seria a extensão de Khan à direita. E tem esse teorema, né, que diz que C é completa, respectivamente, C é completa, respectivamente com completa, se e somente se ela admite extensões de Khan à direita, respectivamente à esquerda. Eu acho que todo mundo sabe já esse teorema tal, não é uma coisa assim tão nova, mas eu queria só relembrar um pouco a demonstração dele, porque na demonstração dele aparece um argumento que vai ser importante como um dos axiomas de derivador, que é o seguinte, né? Então, a gente primeiro considera o caso onde C é completa, tá? O caso onde C é completa vai seguir por dualidade, né? Então, se C admite extensões de Khan à direita, né, basta a gente definir o limite projetivo aqui, né, ou o limite, como a extensão de Khan do P de I, né, onde esse P de I é o único funtor que vai da categoria I para a categoria Z, que é a categoria pontual. Né? Claro que isso vai ser o limite. Tá? E se C é completa, né, tá. Então essa parte é fácil. Se ela tem a extensão de Khan à direita, então ela é completa. Agora, suponha que ela é completa. Como que a gente acha monta as extensões de Khan, né? Então, você toma uma flecha U, que vai de I para J, uma flecha de cat. Basta a gente definir para cada diagrama F, de I para C, e para cada Jzinho, objeto de J, a gente define U estrela F, né? Isso vai ser um
um funtor de J para C, né? Então, você define que ele, aplicado num Jzinho, ele é igual a isso daqui. Eu vou explicar já o que é isso. Então, você toma a imagem a extensão de Can à direita dessa flecha da imagem inversa de F nesse diagrama aqui, né? Então, aqui você tem aquela categoria que a gente monta, né, que eu tinha comentado da outra vez, que é o I sobre Jzinho, né, que, né, são a categoria coma relativa aqui, né, e ela tem sempre uma flecha canônica de esquecimento, né, que vai de J para I. Aqui você tem o funtor terminal, né, dela para a categoria pontual, e aqui eu estou denotando por Jzinho o funtor que vai de E para J, que leva o ponto em J, né? E a única flecha de E na identidade de J. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que essa fórmula aqui, que é como a gente define a extensão de Can para provar esse teorema que eu falei, né? Nota que o que está acontecendo é que o U de F calculado em Jzinho, na verdade, é Jzinho estrela, né? A imagem inversa de Jzinho, que é a variação do U, né? Estrela aqui. Então, o que a gente está falando é que desse teorema, a gente tem que, desse diagrama, a gente tem sempre um isomorfismo canônico, assim. Que, na verdade, é o isomorfismo que conta para a gente como a gente calcula extensões de Can à direita em termos de colimites, né? Ou desculpa, de limites, né? Então esse isomorfismo conta com a gente extrai as extensões de Can em termos dos limites, né? Isso vai ser importante, tá? Então, baseado em todos esses exemplos que a gente teve aqui, né? Eu vou definir agora a noção de pré-derivador. Então, um pré-derivador é simplesmente um dois-funtor D, geralmente escrito assim, que vai de cat-op para cat. Aqui eu tô falando aproximado, tá, gente? A teoria é um pouco mais refinada que isso, a gente não pega cat... Não precisa e não deve, na verdade, pegar cat completo aqui para a teoria rodar. Você supõe que é algo mais flexível, assim, né? Você trabalha com certas subcategorias das categorias pequenas que a gente chama de categorias de diagramas, tá? E, na verdade, tecnicamente é muito mais vantajoso você trabalhar com essas categorias de diagramas do que com cat total, porque você pode fazer melhor argumentos de dualidade, enfim. E também tem casos de derivadores que não vai estar definido sobre cat toda, mas sobre certas classes de diagramas. Então, você tem uma flexibilidade maior, né? Como, às vezes, uma categoria ela pode não ser completa ecocompleta, mas ela pode admitir limites de um certo tipo, né? Para um certo tipo de diagramas. É um pouco isso que essa flexibilidade de tomar domínios como diagramas também acaba ajudando, assim, a pensar. Então, basicamente, né, são dois funtor, né? Então, ele leva uma célula, digamos assim, uma dois células dessa forma para uma dois célula dessa forma, né? Então, dizemos que D admite extensões de Can homotópicas à direita, respectivamente à esquerda, né? Ou ainda, eu também vou usar o termo imagens diretas cohomológicas, para o caso de extensões de Can homotópicas à direita, ou, respectivamente, imagens diretas homológicas para extensões de Can homotópicas à esquerda. Se para toda flecha U de I para J, a imagem inversa admite um adjunto à direita, ou, respectivamente, à esquerda, né? Então, a gente toma exatamente a definição de extensão de Can, só que aqui é mais geral, porque a gente não tem que o D é induzido de uma categoria, ele é um dois-funtor em geral, né? E, bem, o caso especial, é claro, é quando você tem uma categoria pequena e você toma o funtor canônico dela para a categoria terminal, né? Então, isso induz a extensão de Can, a imagem direta cohomológica dela, no caso onde D admite, né, essas imagens diretas cohomológicas,
E no caso onde D admite imagens diretas homológicas, você tem a imagem direta homológica dela. Então, dada um objeto F em DI, eu vou usar essa definição aqui, ó, tipo, simbólica. É a cohomologia de D, desculpa, a cohomologia relativa a D da categoria I com coeficientes em F, tá? É assim que a gente lê isso, essa é a cohomologia. Isso também é o limite homotópico de F, né, sobre I. Isso também isso é justamente a extensão de campo, pontual não, desculpa, a extensão de K à direita. E a homologia definida, né, homologia ou colimite homotópico é definida para o caso onde você tem a extensão de campo pontual à esquerda, né? Então, de que a gente tem a homologia de I com coeficientes em F, né, que é na verdade, o colimite de F sobre I a valores de D, que é a extensão de campo, né, de F, a extensão de campo à esquerda acoplada em F. Então, aqui a gente tem uma notação que é cohomológica ou homológica, e que a gente tem uma notação que eu penso nela como homotópica, que é por limites, colimites homotópicos, e que você tem a coisa das adjuntos, né, das extensões de Kant. Então, você tem uma notação de Kant, digamos, uma notação homológica, uma notação homotópica. Isso é só um detalhe, isso acontece porque também, quando o D, o que justifica essa notação é que quando o D for um derivador, digamos, associado a uma categoria abeliana, né, categoria, ele seria o derivador, é justamente esse o exemplo, né, por isso que o nome é derivador, que no lugar de você pegar a categoria derivada da categoria abeliana, você deriva para cada categoria pequena, né, para aquele procedimento de localização pontual dos quasi-isomorfismos, né. E nesse caso, de fato, essa cohomologia, o colimite e o limite homotópico são a cohomologia da categoria pequena, né, coeficientes em F. Então, esse é um pouco o ponto aqui. Por que a gente chama... por que a gente usa essa notação também, né? Então, você pode expressar a cohomologia. A cohomologia, ela é um limite homotópico, né? Mas ela é um limite homotópico para o caso desse derivador específico, né? Nesse sentido, a teoria dos derivadores, ela pensa a álgebra homológica também, um pouco, tá? Ela é um formalismo que ela serve tanto para a álgebra homotópica quanto para a álgebra homológica. Ele é um formalismo bem flexível nesse sentido. Então, dizemos que um pré-derivador ele é homotopicamente completo, ou homotopicamente completo, se ele admite imagens cohomológicas, no caso de ser homotopicamente completo, né? Ou homológicas, no caso quando ele é homotopicamente cocompleto. E de forma que esse quadrado comutativo aqui, lembra que eu tinha montado para fazer a coisa da extensão de Kant no caso das categorias? Então, eu já falo. Então, o morfismo canônico que ele induz é um isomorfismo. E no caso homológico, né, você tem esse diagrama comutativo aqui. Aqui esse J barra invertida de I, ele é definido assim, você faz I dual de J dual de novo, tá? É um processo de dualização aqui. Mas o que importa é que nesse caso você tem no caso cohomológico você tem uma flecha assim, e no caso homológico você tem uma flecha assim. Vai na direção de... E aí o que acontece é que essa flecha canônica aqui no caso homológico é um ISO, e no caso cohomológico essa é um ISO. Então, a gente diz que ele é homotopicamente... Por que a gente diz, né, isso? Porque nesse caso a gente tem um respaldo, né, do caso das categorias completas e completas, né? Ou seja, não é só que ele tem as extensões, mas você sabe como calcular elas, tá? Por esse procedimento. Quer dizer, você sabe calcular as extensões de Kant em termos de
né, o que esse isomorfismo te fala é que você sabe calcular a extensão de Kahn à direita em termos de limites homotópicos. E aqui que você sabe calcular a extensão de Kahn à esquerda em termos de colimites homotópicos, né? Por isso que você tem essa coisa de ser homotopicamente completo e completo. Tá, então a gente já está quase chegando no fim da definição de derivador, mas a ideia basicamente é que um pré-derivador é um derivador, desculpa, ele vai ser... Bem, eu vou falar, na verdade. Então, tem mais uma coisinha só, que é o seguinte, dado um pré-derivador de uma categoria pequena A, se você pegar um objeto Azinho sobre A, se você pega um objeto F de D calculado em A, a gente pode definir o F de Azinho como se fosse a fibra, ou a avaliação de F em Azinho, como sendo a imagem inversa de A para F, né? Então, o A aqui ele é pensado como a categoria, o funtor que vai da categoria final para A, né? Que leva o ponto em A. Então, você pode puxar, né? De DA para DE, e o F de DA para DE por esse funtor, e definir assim. Isso aqui, a ideia é você pensar nos coeficientes, né, de D em A como sendo pré-feixes. A ideia, o que está por trás é como sendo pré-feixes sobre A valores de D. É um pouco isso que está por trás aqui dessa ideia, tá? Então, esse formalismo vai fazer isso, não vai ser exatamente um prefeito, tá? Mas tudo se passa como se fosse, essa é um pouco a ideia, né? Igual aquela coisa né, quando a gente vai montar o espaço localmente anelado, né? Que tudo se passa como se as seções globais fossem um anel de funções sobre o ponto, né? Tipo, não precisa ser exatamente, mas você tem tudo se passa como se fosse, né? Tipo, um pouco essa ideia, assim. Aqui é um pouco a mesma coisa, assim, é uma analogia que dá para fazer. Então, se você tem uma flecha em A, né, que vai de A para a linha, e essa flecha, ela pode ser vista como uma transformação natural, né? Então, você tem essas duas células aqui, e aí você aplica o pré-derivador D, você inverte tudo aqui, né? E aí daqui você deriva uma flecha F de φ, que é o φ estrela calculado em F, que vai de A' estrela de F para A estrela de F, que na verdade é uma flecha, né, de F de A' para A, ou seja, você trocou a ordem aqui, né? Uma flecha que está indo de A para A', você calcula, ela vai de F de A' para FA. Por isso que eu falo que dá para pensar como um pré-feixe. De fato, o que dá para você fazer é montar um funtor diagrama de A, que vai de D de A para pré-feixe sobre A valores de D calculado em E. Esse D de E, ele é muito especial, tá? Geralmente a gente chama ele de coeficientes absolutos do pré-derivador D. E de fato, a ideia é que o que a gente quer estudar, na verdade, é essa categoria, só que a gente estuda ela via todos os outros diagramas, né? Então, a gente pode pensar no D de E como sendo a categoria homotópica, tá? Do pré-derivador D. Assim. É um pouco essa a ideia. Então, ela seria a maioria dos tipos de homotopia relativo a D, né? E vai ficar bem claro porque isso recupera os tipos de homotopia também. Então, você tem esse diagrama, esse funtor diagrama, que para cada coeficiente F de D em A, né, a gente associa esse prefixo aqui, ó, de A para F de Azinho. E, em geral, esse diagrama ele não vai ser equivalência de categorias nem nada, né? Ele existe sempre, mas o que a gente vai pedir, né, em alguns casos é muito importante, que é dizemos que D é conservativo se para toda categoria pequena A esse funtor diagrama for conservativo. O que significa ele ser conservativo? Significa, né, que se a imagem de uma flecha de DA é um ISO aqui, então é porque ela é um ISO no domínio, né? Então, você vale a volta, né? Não é só que ela leva isomorfismo, mas se ela leva uma flecha em ISO, então porque a flecha já era um ISO. Então,
Uma outra forma de a gente, mais, digamos, tem mais cara de teoria de feixes, da gente descrever essa condição, é dizer que se F é uma desculpa, aqui é uma flecha de D calculado em A, tá, gente? Tá, ficou flecha de A, mas é flecha de D calculado em A aqui. Então, se F é uma flecha de D calculado em A, e F de Azinho, né, que é a avaliação, né, no ponto A, ela é o isomorfismo em D de E para todo Azinho em A, então é porque o F é o isomorfismo. Uma condição meio local, né, também. Ou seja, se... É igual feixe, né? Você tem uma flecha de feixe sobre espaço topológico, né? Se ele se ele é um isomorfismo nas fibras, né? Para todo ponto do seu espaço ele é um isomorfismo nas fibras, então ele é um iso, né? No caso de feixe. É muito parecido, né? A propriedade formal aqui. Né? Se a gente pensar nos objetos de A como pontos, é isso que está acontecendo, né? E pensar, né, nos objetos de D calculado em A como pré-feixes ou feixes sobre A, valores de D. Então, essa condição é uma condição de localidade também. Tá? Então, a gente tem agora a definição de derivador, assim. Tem outros axiomas, mas os outros não são muito importantes, não. O que importa, tipo, o que é essencial mesmo é isso aqui, né? Então, focar no que importa, assim, tipo, ou seja, derivador ele é um pré-derivador mais homotopicamente completo, mais homotopicamente completo, mais conservativo. Em geral, quando ele for só homotopicamente completo e não satisfazer os outros dois, né? Mas homotopicamente completo você barra aqui, a gente diz que ele é um derivador à esquerda. E no caso onde ele é homotopicamente co-completo, mas não necessariamente homotopicamente completo, a gente diz que ele é um derivador à direita. É estranho, né? Porque troca a ordem da junção, né? Porque um derivador à esquerda, ele admite extensão de Kahn à direita. Mas a ideia é que a gente pensa na imagem inversa. Então, quando a gente fala que ele é à esquerda, significa que a imagem inversa é um adjunto à esquerda. E quando ele é à direita, significa que a imagem inversa é um adjunto à direita, né? Outra justificativa para essa terminologia também é que derivadores à esquerda, né, que são homotopicamente completos, eles têm alguma coisa que ver com cohomologia. E cohomologia é algo meio, sei lá, não sei, na verdade. Enfim, mas é um pouco essa, assim, a minha eu gosto de justificar, assim, que pensando na imagem inversa, é que, num certo caso, ela é uma adjunta à direita, no outro caso, ela é uma adjunta à esquerda, né? Então, assim, a ideia de derivador é basicamente essa, assim. Mas o importante mesmo, assim, para ser bem honesto, o essencial é ele ter as imagens diretas homológicas ou comológicas, tá, gente? Mesmo o homotopicamente completo, aquela história de que conta pra gente como calcula, isso entra em muitos argumentos, é verdade, é uma coisa razoavelmente essencial, mas ele ainda é uma coisa, ele é um pouco menos essencial do que ter os adjuntos, né? Então, tá, só tipo, uma coisa, se você quiser também, é sempre bom pensar que pelo menos a categoria D de Ezinho tem um objeto final, tá? Sempre, assim. Isso é uma coisa que a gente sempre pode pôr também. Pensar que ou seja, que as categorias, os coeficientes absolutos, né? A categoria dos coeficientes absolutos de D tem pelo menos um objeto final, um pontinho lá, né? Isso evita também certas e também que D calculado na categoria vazia pelo menos seja isomorfo à categoria né, D calculado na categoria vazia ela é a categoria pontual também, né? Então isso também evita uma não trivialidade, né? Mas isso é secundário, assim. Então,
Então, um exemplo, né, de derivador é o caso onde se é uma categoria completa e cocompleta, né? Aquele dois-funtor que ela define, lá é um derivador, eu tinha comentado. Um exemplo de pré-derivador é quando você tem um localizador, né? Você tem sempre esse pré-derivador. Não necessariamente ele é um derivador, né? Mas você sempre tem pelo menos um pré-derivador, assim. E a gente vai dizer, então, não necessariamente, como eu disse, ele é um pré-derivador. A gente vai dizer que esse localizador, ele é um localizador de Grothendieck quando o pré-derivador, esse pré-derivador canonicão associado a ele, for um derivador, né? Então, isso marca um pouco a diferença de álgebra homotópica Laquillian e álgebra homotópica Grothendieck, né? Enquanto a álgebra homotópica Laquillian estuda localizadores que são de Quillen, ou seja, que você consegue completar com uma classe de fibrações, cofibrações, de modo a ter um determinado sistema fraco de faturações, né? Os localizadores, a ideia do Grothendieck era mais extrínseca, assim, no certo sentido de você tem que o localizador, esse pré-derivador associado ao localizador, ele é um derivador. Agora você tem um exemplo, né? E esse exemplo, na verdade, eu estou escondendo que ele é um teorema bem complicadinho de provar, que é o seguinte: para toda categoria de modelos de Quillen, o parzinho CW é um localizador de Grothendieck. Então, segundo o que eu estava falando, você tem que a álgebra homotópica de Grothendieck é uma generalização da de Quillen, né? Ou seja, todo localizador de Quillen é um localizador de Grothendieck, né? É um teorema complicado de provar, tá? Tipo, na verdade, assim, complicado a obstrução desse teorema, para provar esse teorema, é que existe um defeito nas categorias de modelos, que é a não estabilidade por passagem à categoria de funtores, né? Então, quando você tem uma categoria de modelos, né? Quando você calcula essas categorias, não a localizada, tá? Só o ROM de I para C, né? Aqui, né? Os funtores de I para C. Você não tem, né? Tomando pontualmente e tal, as classes de flechas, configuração, fibração. Você não tem uma estrutura, necessariamente uma estrutura de categoria de modelos. Você tem esse problema. Se tivesse, esse teorema seria bem tranquilo de provar usando os resultados do Quillen, tá? Tipo, por exemplo, a conservatividade que eu tinha comentado, ela sai do princípio fundamental da álgebra homotópica do Quillen, né? Que é o teorema de Whitehead abstrato, que toda categoria de modelos de Quillen tem. Sai razoavelmente tranquilo. O grande problema mesmo é a existência dos funtores adjuntos. Contudo, se a sua categoria de modelos de Quillen ela fosse estável por passagem a categoria de diagramas, né? Você tem a garantia desses funtores dado pelos funtores derivados de Quillen, tá? Porque você teria que um detalhe aqui, né? Supondo que C, pelo menos, é completa e cocompleta aqui, né? Senão também não funciona, assim. Mas o que acontece é que nessa estabilidade por passagem de diagramas, supondo que C é completa e cocompleta, as extensões de Kahn categorial mesmo, né? Ordinárias, no caso de categorias, à direita ou à esquerda, elas vão ser funtores de Quillen, à esquerda ou à direita, eu não lembro exatamente. E por serem funtores de Quillen, elas vão admitir os funtores derivados no nível de localização. E esses funtores derivados vão fazer o papel das extensões de Kahn homotópicas. E então, para esse caso, é um teorema até que é uma prova bem formal, assim, na verdade, não é nada tão... sai dos resultados de Quillen mesmo. Problema obstrução é esse negócio, né, que eu falei para vocês da passagem aí às categorias de diagramas. E aí tem vários jeitos de você contornar esse problema, assim. Um deles é você restringir um pouco a noção de categoria de modelos de Quillen para categorias de modelo de Quillen que
que têm essa estabilidade, né? Então, essas coisas, categorias de modelos combinatoriais, geradas por cofibrações, tudo. Então, isso já cobre uma grande gama de casos, de exemplos da matemática, assim, provavelmente todos os que importam. Agora, uma outra opção para contornar esse problema seria fazer, né, considerar, na verdade, certas extensões de uma definir para certos tipos de diagramas que são categorias de Reed, uma coisa assim. E aí, no caso geral, você comparar com esse caso de Reed, aí tem várias coisas técnicas, assim. Essa é outra estratégia de prova, então. Outra opção ainda seria generalizar a noção de categoria de modelos de Quillen para uma noção mais geral de categoria de modelos, que fosse estável por passagem a diagramas, né, aos funtores e tal, e que incluísse as categorias de modelos de Quillen como exemplo, tá? Um certo sentido, assim. Isso também é possível de fazer. O Cisinski fez isso com a noção de categoria derivada, uma categoria mais geral, na verdade. Então, ele tem noções de categorias derivadas à esquerda e à direita, de onde você consegue fazer essa passagem para os derivadores de forma mais natural, assim. E o que acontece é que, dada uma categoria de modelos de Quillen, se você sempre consegue extrair dela uma categoria derivada à esquerda ou à direita, tipo, pensando nas fibrações ou nas cofibrações aqui e tal, e aí isso funciona também. Mas tem abordagens mais gerais ainda, que é dada pelo Maltziniotis e pelo Bruno Kahn, num artigo chamado Estruturas de Derivabilidade, que trabalham só com os localizadores e dos quais os localizadores de Quillen entram. E eles provam os teoremas de Quillen de existência, adjunção e composição de funtores derivados, nesse caso muito geral, usando uma noção de morfismo de Guittard entre localizadores. E usando coisas mais gerais de categorias, como cofinalidade e tal. E aí esse caso dá conta no recado todo, praticamente, né? Porque aí você tem uma noção bem geralzona mesmo, assim, tipo. Então, só comentando assim que, então, a gente pode considerar que toda categoria de modelo de Quillen é um localizador de Grothendieck. Um outro exemplo, né, é que existe sempre um derivador triangulado. Desculpa. É que existe uma noção de derivador triangulado. Eu não falei disso, mas na verdade é a noção até meio de motivação mesmo para a teoria dos derivadores. E o que acontece é que se A é uma categoria beriana razoável, que tem suficientes injetivos e suficientes projetivos, então o localizador dos complexos de cadeia de A, né, e quase isomorfismos, ele é um localizador de Grothendieck, ele define um localizador triangulado D de A, e além disso, a categoria A, né, sendo completa e cocompleta, também define um derivador. E existe um morfismo canônico de derivadores de A para D de A, que é universal com relação aos derivadores triangulados. Tá? Então, para todo outro morfismo de A para um derivador triangulado, se fatora de uma única forma por esse derivador triangulado derivado de A aqui. Então, aquela coisa que a propriedade universal que não tinha no nível dos só de categorias abelianas, aqui ela aparece. Tá? Na verdade, essa é um pouco a motivação da teoria dos derivadores também. Então, eu vou passar um pouco mais rápido, assim. Eu quero... Quanto tempo ainda tenho, gente? Vocês sabem? Nossa, eu tô na metade do que eu queria falar hoje.
A gente começou um pouco mais tarde, teria mais uns 5, 10 minutos ainda. Eita. Tá, ixi, essa parte era, na verdade, agora que eu vou chegar na parte mais ou menos que eu queria falar mesmo, sabe? Nossa, tá fazendo muito longas as apresentações, né? Eu não sei como você prefere fazer, de repente, tipo, que é só dar uma finalizada rápida agora e a gente faz uma parte 4, porque eu acho que terminar não tem como. Ou se É, você quiser, enfim, ver como você acha que é a melhor forma de concluir. tá, eu acho que eu vou só comentar o que eu ia falar agora, e aí depois a gente pode voltar nessa parte, e se puder fazer uma parte 4 eu posso terminar essa parte, assim. Acho que pode ser, gente? Sim, sim, acho que é o melhor. Pelo menos, acho que um dos objetivos que eu tinha para falar hoje, que é o seguinte. Vou vir aqui para baixo, tá? Tinha bastante coisa para falar, né? Queria falar, o que eu queria chegar era nesse corolário aqui, ó, gente. Que para todo derivador D, o funtor. Então, vou explicar rapidamente o que é isso. Esse lado é a categoria dos morfismos de derivadores, de Rod para D, que comutam com colimitos homotópicos, tá? Hot aqui é o derivador associado à teoria da homotopia clássica, tá? Ele é tal que os coeficientes absolutos dele, ou seja, Hot avaliado na categoria pontual, é a categoria dos tipos de homotopia. Então, é que esse funtor avaliação aqui, que pega o morfismo comutando com colimitos homotópicos, de Rod para D, morfismo de pré-derivador é tipo um morfismo de dois funtor, tá? Não tem muito segredo aqui. O que comuta com colimitos homotópicos é a condição de comutatividade com que são os colimitos homotópicos, né? Com o quadrado dos respectivos colimitos homotópicos. Então, essa funtor que avalia o F no ponto, né, calcular ND, é uma equivalência de categorias. Isso é muito profundo, porque isso caracteriza o Hot por uma propriedade universal com relação a todos os derivadores. Tá? Mais de... Aqui, gente, a gente nem precisa supor que é derivador, acho. Precisa. Não, acho que precisa, em geral, acho que sim. Mas... Só precisa por causa que as deequivalências têm que ser um localizador fundamental. É isso que eu ia falar. Mas, enfim, eu só tô falando isso porque, olha só. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui que eu queria mostrar. Lembra que a categoria dos conjuntos ela é caracterizada com relação às categorias completas por a seguinte propriedade universal. Então, suponha que se é uma categoria completa aqui, os funtores da categoria dos conjuntos para C que comutam com colimites, né, isso equivale à categoria C, né, quando a gente pega o F e avalia o F no ponto, né, no ponto como objeto da categoria dos conjuntos. Né. Então, esse funtor que avalia no ponto é uma equivalência de categorias. No caso dos derivadores, como que reaparece essa equivalência? Ela aparece aqui, ó, gente. Ou seja, o Hot faz para a teoria dos derivadores o papel que a categoria dos conjuntos faz para as categorias completas. Ou seja, a gente pode pensar que os tipos de homotopia, nesse caso, fazem os papéis dos conjuntos, né? E isso realmente vai acontecer, tipo, por exemplo, todo conjunto ele é um colimite do ponto, né? Ele é um colimite de pontos, na verdade. A mesma coisa, em Hot, todo tipo de homotopia é um colimite homotópico do tipo de homotopia dos pontos, né? Então, tudo isso é recuperado aqui. Queria só falar mais uma coisa sobre isso,
Então, esse era o que eu queria provar hoje, era esse teorema. Provar, assim, né? Dar o sketch da prova e tal. É que para provar ele tem um monte de terminologia que tem que ser estabelecida antes, mas... Thiago, posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Eu estou um pouco confuso em relação à anotação. Você está avaliando no que esse funtor? O que você escreveu? O F de E, né? O F aqui em cima? Geralmente, é que eu esqueci, tem um Ezinho aqui embaixo também, né? Então, aqui você tem um morfismo de derivadores, de Hot para D. Então, para cada categoria pequena I, esse morfismo você tem um funtor F com Izinho embaixo, que vai de Hot I para D de I, né? Uhum. Então, no caso da categoria pontual Ezinho, a gente tem um F Ezinho que vai de Hot de E, que é o Hot, né, para D de E. E aí, o que eu estou chamando de F de E, na verdade, é o F de Ezinho calculado em E, tá? É que o pessoal geralmente faz um abuso de notação que no nível pontual eles não põem o Ezinho embaixo, deixa só F mesmo, sabe? Ah, tá. Só coloca o nível, né, nos outros casos, mas no nível pontual geralmente deixa como se fosse um funtor, sabe? Que a ideia os objetos de Hot são categorias pequenas, né? podem ser considerados categorias pequenas também, né, mas... Então, essa é um pouco a ideia, inclusive isso que eu queria falar também aqui, tipo, por exemplo, dada essa propriedade universal para os conjuntos, você não precisa saber o que é a categoria dos conjuntos. Você só precisa saber que ela é a única categoria, a menos de equivalência, que satisfaz essa propriedade universal, né? E essa é um pouco a ideia do que está por trás aqui dos derivadores e desse teorema. Na verdade, eu nem preciso saber o que são os tipos de homotopia. Eu só preciso saber que ele é a categoria dos coeficientes absolutos do derivador universal. É por isso que essa caracterização ela é tão profunda, assim, porque ela caracteriza os tipos de homotopia sem você precisar saber quem eles são. É claro que, né, assim, isso retrospectivamente, né, porque para você fazer a prova você tem que usar essa caracterização do Hot como categorias pequenas, tal. Mas assim, para fazer a prova, mas depois você já tem a prova, então essa é uma outra coisa que eu queria falar, assim. Até tá aqui, é uma observação. Que agora que a gente já tem, a gente pode redefinir tudo retrospectivamente. Assim, esse é um pouco o ponto da minha dissertação também. Ou seja, existe um pré-derivador universal Hot, que admite imagens homológicas, e a categoria dos tipos de homotopia é Hot calculado em E. Ou seja, a categoria dos tipos de homotopia, ou infinito grupoides, é a categoria dos coeficientes absolutos desse derivador, né? Então eu não preciso saber o que são os tipos de homotopia, e é por isso que essa caracterização é universal, né? Que ela caracteriza você define o Hot por uma propriedade universal, não a categoria Hot, né? O derivador Hot, mas tudo bem. Mas como definindo um derivador Hot, você recupera, né, a categoria, os tipos de homotopia avaliando no ponto. Uma outra coisa que eu queria comentar também que é interessante, assim, de analogia, é a questão da cohomologia. Porque essa observação 5, que é dado um grupo abeliano G, visto como um objeto assim, né, um complexo concentrado em grau zero, na categoria derivada dos grupos abelianos, existe um único morfismo de pré-derivadores, Sing de G, e aí, é claro, né, tudo anotando por Sing, porque isso vai definir a homologia singular. Hot, para a categoria derivado, para o derivador dos grupos abelianos, que comuta com colimites homotópicos e que leva ao ponto no G, em DAB. O que define um funtor, né, avaliando no E aqui, né, com aquele abuso de notação que eu comentei, né, isso aqui é o Sing de G avaliado em Ezinho, vai de Hot G, que é Hot, para D de AB calculado em E, que é a categoria derivada dos grupos abelianos. Isso é a homologia singular com coeficientes em G, tá?
Então, isso você tem uma definição agora que é conceitual da homologia singular, né? Ela é uma definição muito conceitual do que ela deve ser. E a gente já viu essa definição. Se a gente agora pensar, assim, a gente já viu essa definição, entre aspas, né? Que eu quero dizer assim, se a gente pensar nessa equivalência aqui para os conjuntos, se a gente toma C como sendo a categoria dos grupos abelianos, tá? Todo objeto de C, né? Então, dado um grupo abeliano G, que é um objeto de C, vai existir um único funtor da categoria dos conjuntos para a categoria dos grupos abelianos que comuta com colimites e que, quando avaliado no ponto, dá o seu grupo abeliano G, certo? Por essa característica aqui, né? Caracterização universal da categoria dos conjuntos. Geralmente, o que é esse? Quando a gente toma, inclusive, G igual a Z, né? Você tem o cara que acha que é o funtor. Acho que esse único funtor é até o grupo abeliano livre gerado pelo conjunto. Então, isso que eu acabei de falar, esse teorema, que para todo grupo abeliano já existe um único funtor da categoria dos conjuntos para grupos abelianos, comutando com colimites, que é avaliado no ponto da G, ele ele reaparece na teoria dos derivadores como sendo a cohomologia singular, né? Porque quando a gente vai para o nível dos derivadores, quando a gente vai para o nível derivado, digamos assim, a categoria dos conjuntos ela é análoga ao Hot, ao derivador Hot, dos tipos de homotopia. E a categoria dos grupos abelianos, ela é o derivador dos grupos abelianos, né? Que é o que vai dar a categoria derivada, né? Dos grupos abelianos. E então, grupo abeliano G, e aí, o que seria aquele funtor, que é uma espécie de grupo livre, né? No caso de G igual a Z, né? O que é o grupo, no caso dos conjuntos, que a gente tem o grupo livre, o grupo abeliano livre gerado, né, pelo conjunto. Nesse caso, ele é a homologia singular, né, com coeficientes inteiros, do tipo de homotopia. Então, essa analogia que você tem aqui, tá? Então, era isso. Assim, eu queria apresentar mais coisas sobre... Talvez eu pudesse só contar essa história e tal, mas eu queria pelo menos fazer a prova, né, da propriedade universal do Roth, que ela é interessante. E porque na prova utiliza o fato que as infinitas equivalências têm que ser o localizador fundamental minimal para funcionar, que também é uma motivação para essa coisa da minimalidade que eu tinha comentado. Tá? Então, era isso, sim, que eu queria falar. Então, mas acho que vou parar por aqui hoje. E aí eu posso continuar numa próxima vez, talvez, assim. E tem essa definição, né? É muito bonita essa definição da homologia singular. Quer dizer, o que a gente entende por homologia é uma espécie de grupo livre gerado, só que num contexto homotópico, não num contexto conjuntista, né? Mas era isso. Sim. Obrigada, Thiago. Acho que é melhor a gente deixar esses detalhes para uma próxima oportunidade mesmo. Eu tenho interesse em ver isso melhor mesmo. Bem, se tiver alguma pergunta para ser feita agora no final, eu tenho uma, mas não sei se o Daniel quiser fazer alguma outra observação primeiro. E eu agradecer, né, Thiago, por você ter feito a apresentação. Muito obrigado. Obrigado vocês, na verdade. Falei muito rápido, acho, né, assim, mas era para tentar dar tempo de falar tudo, assim, não deu, né, mas... Achei bem legal. O que eu ia perguntar é mais pedindo uma referência, assim, né, que você fez aquele comentário sobre esse contexto homotópico, dá para entender um pouco melhor algumas coisas, alguns limites que antes não comutavam com homologia e depois passam a comutar quando você considera não um limite, mas um limite homotópico. Se isso é algo tipo, você observou, ou se você leu, e se você leu, tipo,
onde que alguém destaca isso. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto essa visão. Assim. Então, putz, eu não saberia uma referência exata, assim, mas, tipo, eu acho que um pouco disso tá falado no artigo do Bernhard Keller, que acho que é Universal Problems in Derived Categories, acho. Sobre problemas universais em categorias derivadas, que é um desses artigos fundadores, né, da teoria dos derivadores, que eu falei. O Keller, ele estava muito interessado nessa parte de categoria abeliana, né, e derivadores. Eu acho que lá ele comenta sobre isso, assim, mas eu nunca vi, para ser honesto, isso seria uma coisa legal, porque eu nunca vi isso exatamente feito, para ser honesto, sabe? Tipo, eu só vejo comentários, assim, falar disso. Nas notas do Malciniotes também, que são notas à mão, que eu meio que... Elas estão disponíveis no site dele. São notas sobre derivadores, também ele comenta sobre isso. Mas também tem um curso escrito à mão do Cisinski sobre, não, nesse caso não sobre infinito categorias, sobre, desculpa, não sobre derivadores, mas sobre infinito categorias, onde ele comenta essa mesma coisa, assim, mais ou menos, né, ele comenta e fala tal. Então, e um pouco um pouco observação minha também, assim, né, tipo, de ver que talvez dê para realmente pensar naquelas correções como correções do quanto o colimite homotópico, ele, pensando num caso homológico, pelo menos, né, que aí é o colimite homotópico, o quanto o colimite homotópico escapa de ser isomorfo ao limite homotópico, né, então, eu acho que sim. Agora, eu imagino, agora seria legal fazer essas contas para ver, né, não ficar só no... Então tem sido uma coisa assim mais tipo, observacional, né? Um fenômeno que as pessoas percebem, mas não tem um formalismo ainda, não tem uma conta explicando por que esse fenômeno acontece. Não, eu acho que assim, o pessoal sabe? Tipo, eu acho que conta já fizeram, assim, mas é folclórico, na verdade. Tipo, eu acho que se a gente escrevesse. Isso é uma coisa que eu não falei, mas eu ia comentar também. É que em muitos casos a gente consegue descrever exatamente quem é o colimite homotópico. Ele não é uma coisa assim tão abstrata, sabe? Então, no contexto de categorias trianguladas, eu acho que você tem uma descrição de quem ele é mesmo. E aí eu acho que usando essa descrição explícita do colimite homotópico, talvez dê para enxergar isso. Nesse caso de categorias abelianas e categorias trianguladas, né? Nesse caso de álgebra homológica, digamos. Mas na maioria dos casos, você tem uma descrição, tipo, no caso de conjunto especial também. Mesmo para eu provar esse teorema que eu falei da propriedade universal, eu tenho que usar uma descrição também explícita de quem são as extensões de campo homotópicas. No caso, mas aí no caso categorial, né? Então, eu imagino o seguinte, que como eles conhecem quem são os colimites homotópicos e homotópicos, né? Acho que usando a descrição explícita deve aparecer essas coisas, sabe? Eu imagino que é algo assim. Só que eu não lembro. Eu teria que estudar mais a álgebra homológica, assim, com mais cuidado para ver por que essa coisa acontece. Porque é que, assim, no caso da álgebra homológica, aí talvez isso você consiga até ver melhor do que eu falando por aí. Essas extensões de Kahn homotópicas que eu comentei aí, tá? Elas vão ser... Então, para esse caso do DAB, né? Do derivador dos grupos abelianos, elas vão ser os funtores derivados no sentido de álgebra homológica mesmo, sabe? Então,
quem é, por exemplo, a extensão de homotópica nesse caso? Ela vai ser dada pelo funtor derivado à esquerda, pelo complexo do funtor derivado à esquerda, sabe? Você define usando, sei lá, acho que sequência longa, né? Sequência, alguma coisa do tipo, assim. É isso mesmo, na verdade, o complexo é esse. Então você tem uma descrição explícita nesse caso, né? E eu acho que tem aquela coisa, né, usando o funtor derivado do funtor Rom e do funtor tensorial, né? Você definir o ext e o tor, né? É isso? Eu não lembro direito, na verdade. É Mas isso sim. é isso, né? O derivado à direita do Rom é o tor, é isso? Ou é o ext? Não, acho que é Enfim, o funtor derivado à direita do ROM é o ext, mas é posso o estar ext. confundindo também. Então, aí usando essas definições, aí você. Então, você parte desse formalismo geral, aí você sabe que as extensões de campo homotópica elas têm que ser esses funtores derivados, né? E aí você sabe calcular, portanto, os colimitos homotópicos e tal. E aí, usando essa descrição do, do Thor, né, como o derivado do tensorial tal, aí você acha que recupera essas coisas que eu comentei, assim. Eu acho que eles devem pensar por aí, sabe? Eu imagino, quer dizer, eu tô bolando isso agora, na verdade, né? Tipo, mas eu imagino que deve ser algo assim. Eu acho que fazendo esse caminho, devem aparecer os fatores de correção que medem o quanto o colimite homotópico escapa de ser isomorfo ao limite, ao colimite mesmo, né? E no fundo, se a gente for pensar, essa medição escapa o quanto ela mede o quanto também a localização, né, não comuta com o colimite e tal, né? Porque por essa definição da singular, da homologia singular, com o colimites homotópicos ela sempre comuta, né? Mas a questão é que às vezes os colimites homotópicos não batem com os colimites originais, né? Então você tem esses fatores de correção, né? Eu acho que é aí que mora a questão, assim, sabe? Mas também um pouco da motivação aqui, eu acho, é trabalhar com os colimites homotópicos, né? Então, que aí você tem trabalhando com colimites e limites homotópicos, as, as propriedades geométricas, elas são refletidas de forma mais genuína, né? Então, realmente, a homologia vai levar produto, a comologia, no caso, sei lá, vai levar produto em produto, né? Essas propriedades geométricas vão ser preservadas diretamente, assim, para colimitos homotópicos, né? Então, é claro que imagino que para calcular coisas isso não deva ser muito bom, mas para fazer argumentos gerais, assim, sobre essa passagem do geométrico para essa paisagem, né, homológica do geométrico, eu acho que isso pode ser bem útil, assim, trabalhar com os colimitos homotópicos no lugar de. Mas é isso, assim. Eu não sei se respondeu muito bem a dúvida, ficou claro. Não, respondeu sim, respondeu. Depois eu vou dar uma olhada também nas referências que você passou para tentar entender isso um pouco melhor em detalhes, mas acho que já deu para visualizar um pouco melhor. Então, se quiser, a gente poderia até fazer isso também, ver de como dá para entender essas coisas, porque eu não sei tanto assim álgebra homológica, sei bem por cima, né? Tipo, então, às vezes vou meio que usando, mas não sou expert em nada, né? Então, talvez se a gente fazer junto, assim, dê pra. Pode ser uma coisa bem legal, inclusive, de ver, viu? Sim, Isso. acho que sim. Sim, vou
Te agradeço de novo, Thiago. Vou parar a gravação aqui. Obrigado.